nós trataremos do tema nascer duas vezes, para não morrer duas vezes. É o tema da mensagem. João 3:6. João capítulo 3, no versículo 6, na conversa que Jesus tem com Nicodemos, e nessa conversa Jesus desafia Nicodemos, dizendo que era necessário que ele nascesse de novo. No versículo 6, Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é o primeiro nascimento, o que é nascido do Espírito é o segundo nascimento. E agora em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 11, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, nós temos aí promessa à igreja de Esmirna, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se tem a segunda, obviamente que tem a primeira, não é? Nós vimos aqui no texto de João uma referência a dois nascimentos, e vimos agora no texto de Apocalipse uma referência a duas mortes. Então, nascer duas vezes para não morrer duas vezes, para não passar pelo dano da segunda morte. Que Deus abençoe essa meditação que vamos fazer, que o Espírito Santo de Deus, o mesmo que inspirou esta palavra poderosa, seja Ele a iluminar a nossa mente e o nosso coração na compreensão desta mensagem, para que sejamos edificados, e edificados, sendo assim edificados, possamos edificar outros, transmitindo esta mensagem para aqueles que necessitam receber. Nascer, viver e morrer fazem parte do ciclo da vida neste tempo e nesta dimensão, porque haverá um tempo e uma dimensão que já não teremos esses itens no ciclo da vida. O ciclo da vida já não compreenderá esses itens. Contudo, meus queridos e amados irmãos, neste ciclo, nascer, viver e morrer, que é o ciclo da vida, há detalhes muito importantes e interessantes que não podem ser desconhecidos, não podem ser, uma vez conhecidos, negligenciados e muito menos desconsiderados. E eu quero tratar nesta mensagem sobre o ciclo da vida, abordando inclusive e de maneira especial esses detalhes para consideração e reflexão de cada um de nós. Então vejamos, nascer duas vezes. O primeiro nascimento é o nascimento pelo qual passamos todos nós aqui, é o nascimento biológico, chamado na Bíblia por Jesus de nascer da carne. Eu passei por esse nascimento e eu tenho informação de que o meu nascimento foi fórceps. Eu fui arrancado do útero da minha mãe. A minha filha, Juliana, que me deu um lindo neto, também foi arrancada do útero da minha esposa, a Silvia. Foi um nascimento fórceps também. Tá?
Já o Pedrinho, meu neto, nasceu de cesárea. Nós temos aí a nossa querida irmã Cíntia, grávida, está muito elegante, grávida, parabéns pela gravidez, né? Daqui uns dias nós estamos ouvindo o som do chorinho dessa criança que está sendo gestada em seu útero, né? E um papai está sendo gestado ao lado dela, né? O irmão Adão. Esse é o nascimento biológico, é o primeiro nascimento. Eu passei por ele, você passou por ele, cada um de nós aqui passou por esse nascimento. E meus queridos e amados irmãos, eu fiz uma pesquisa muito simples e tomei conhecimento que por dia no mundo nascem 211 mil crianças. São 180 crianças por minuto. Desde que eu comecei essa mensagem até agora, já nasceram mais de 180 crianças no mundo. São 3 crianças por segundo nascendo em algum lugar deste planeta, deste mundão de Deus. Aqui no Brasil, fora do Brasil, né, estão nascendo crianças, o primeiro nascimento. É, portanto, o nascimento biológico, é o nascimento da carne, mas é também um nascimento em cujo nascimento eu vim, você veio, cada um de nós vem. Essa criança que está sendo gerada, gestada no útero da nossa irmã Cíntia, virá também com o germe do pecado. Mas os pais santos santificam os filhos. Glória a Deus por isso. Então essa criança já nasce com o carimbo da santificação pela vida dos seus pais. Já nasce destinada à santidade pela santificação dos seus pais. Que coisa linda, maravilhosa. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus. Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a 4ª geração, mas a bondade é em misericórdia, é em geração infinita. Olha o que disse Davi, Salmo 51, versículo 5. Esse primeiro nascimento, segundo nos diz a palavra de Deus, é um nascimento em cujo nascimento aquele que nasce contaminado pelo pecado, nasce com o germe do pecado. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não é que a minha mãe pecou ao me conceber, eu nasci já pecador. E aí, meus irmãos, não é um assunto para discutirmos aqui. O homem peca, ou melhor, o homem não é pecador porque ele peca. O homem, ele peca porque é pecador. Porque em pecado ele foi formado, em iniquidade ele nasceu, ele foi concebido em pecado. Então, neste primeiro nascimento, as 211 mil pessoas, crianças que nasceram hoje, as 180 crianças que nasceram neste último minuto, nasceram com o germe do pecado. Por isso, meus irmãos, prestem atenção. Pecado é sinônimo de morte.
Quem sabe complementa o versículo: o salário do pecado é A morte. o salário do pecado é a morte. Então, essas crianças, essas 211 mil crianças que nasceram hoje, essas 180 crianças que nasceram no último minuto, essas 3 crianças que nasceram nesse último segundo, nasceram mortas. E muitas delas vão viver mortas e vão morrer mortas. Esse é o primeiro nascimento. O nascimento pelo qual eu passei, pelo qual você passou, pelo qual cada um de nós passou. É o nascimento biológico, chamado na Bíblia de nascimento da carne, mas que, ao nascer, e eu diria, como diz a letra de um hino cantado na Igreja Católica, é herança de Adão. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E quem nasce em pecado, nasce morto. Vive morto. E se continuar nessa condição, sem que nada nesse curso lhe aconteça, ele morre morto. Agora vamos para o segundo nascimento, também chamado na Bíblia de novo nascimento ou nascer de novo. Vamos lá para o diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Este homem, Nicodemos, fariseu, príncipe dos judeus, foi ter com Jesus, versículo 2, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. E aí, Nicodemos disse para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, nascimento biológico, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, esse segundo nascimento é o nascer de novo, é o novo nascimento, é o nascer do Espírito. E nós sabemos muito bem que isso se dá na conversão. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Vamos lá para a experiência do apóstolo Paulo? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esse é um texto maravilhoso, extraordinário. Capítulo 2. Da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu vou lendo e comentando, explicando o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecados. O que Paulo está dizendo? Olha, vocês que estão aqui nessa sinagoga, vocês que estão aqui nesse culto,
no lar, em alguma casa lá na cidade de Éfeso, que tinha a Diana dos Efésios, uma deusa que eles adoravam, vocês que estão aqui e que agora são de Jesus, vocês estavam todos mortos. Vocês estavam todos espiritualmente mortos, mas vocês foram vivificados. Vocês estavam mortos em ofensas e pecados, o que em outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, Paulo se inclui ali, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Paulo está dizendo, nós éramos todos um bando de mortos. Tínhamos nascido uma única vez, o nascimento biológico, o nascimento da carne. Estávamos vivendo mortos porque nascemos mortos. Agora olha o que Paulo diz. Olha a virada extraordinária, olha a guinada extraordinária, a mudança extraordinária. Versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Gente, esse versículo, ele é intenso. Misericórdia já é uma coisa rica, e Paulo diz, Deus que é riquíssimo, ele coloca aqui o aumentativo superlativo da riqueza. Deus é riquíssimo em misericórdia. O amor já é algo pleno, mas ele diz assim, pelo seu muito amor com o qual nos amou. Que coisa extraordinária. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que ele fez? Nos vivificou. Glória a Deus, aleluia! Nos vivificou. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou. Eu estava morto, e quando recebi Jesus, eu ressuscitei dessa morte com a qual eu nasci morto, estava vivendo morto, e aos 22 anos de idade, quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui vivificado, eu fui ressuscitado. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando Jesus estava no seu ministério terreno, ensinando a palavra de Deus, João registrou um capítulo maravilhoso no seu Evangelho, o capítulo 10. É o capítulo do bom pastor. Parece o Salmo 23. E aí Jesus olha para aquele povo e diz assim: eu vim para que vocês tenham vida. Um olha para o outro assim, mas ela está viva. Ela olha para mim e fala, mas ele está vivo. Eu olho para ele e falo, mas eu vim para que vocês tenham vida. Jesus não estava falando aquilo diante de uma gaveta de um necrotério, onde só tem cadáveres. Não. Jesus não estava falando aquilo num cemitério, onde estão as pessoas sepultadas. Jesus estava falando aquilo numa colina, para homens e mulheres que estavam caminhando, que estavam respirando, que estavam ouvindo o que ele estava dizendo. E ele olha para eles e diz:
Eu vim para que vocês tenham vida. E aí ele complementa e diz: e a tenham com abundância, vida plena. O que é que Jesus estava falando? Vocês estão mortos, o que Paulo entendeu e escreveu aos Efésios, em delitos e pecados, mas eu vim para ressuscitar vocês, para dar vida a vocês, e vida plena, e vida abundante. Segundo nascimento. E eu faço uma pergunta aqui, você que me assiste pelas redes sociais, você já nasceu de novo? Se você só passou pelo primeiro nascimento, você nasceu morto e está vivendo morto, e não pode e nem deve morrer morto, porque morrer morto é uma verdadeira desgraça, assim como é uma verdadeira graça ser ressuscitado dessa morte em Cristo Jesus. Você já nasceu de novo? Você já passou pelo segundo nascimento? Porque quem não passa pelo segundo nascimento, lamentavelmente, infelizmente, passará pela segunda morte. Mas quem passa pelo segundo nascimento, sobre esses, diz a palavra, não há poder, eles não sofrerão o dano da segunda morte. Então vamos ver as duas mortes. A primeira morte é a morte física, assim como o primeiro nascimento é o nascimento físico. A primeira morte é a morte biológica, assim como o primeiro nascimento é o nascimento biológico. O escritor aos Hebreus, na carta que escreveu, na epístola aos Hebreus, nós temos lá no capítulo 9, versículo 27, o seguinte registro: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, pesa sobre a humanidade o decreto da morte. Está ordenado ao homem morrer uma vez, é a morte física. E aquele que nasceu somente uma vez, ele nasceu morto, está vivendo morto, e se assim morrer, morre morto, porque morre espiritualmente morto. Cerca de 50 milhões de pessoas morrem por ano no mundo. Quantas dessas pessoas morreram mortas? E lamentavelmente e infelizmente passarão pelo dano da segunda morte. Agora, falando sobre morrer duas vezes, assim como aos que nascem mortos, vivem mortos e morrem mortos, graças a Deus e aos méritos de Cristo Jesus, aos que nascem mortos, estão vivendo mortos, mas têm um encontro com a vida e passam a viver vivificados, e passam a viver vida abundante,
já não tem mais o peso da morte, o manto da morte sobre eles, porque foram vivificados por Cristo, porque foram ressuscitados por Cristo. Nós estávamos assim, vivendo segundo o curso deste mundo. Éramos por natureza filhos da ira, porque vivíamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, mandou Jesus, o seu Filho único, para morrer numa cruz em nosso lugar. E a morte de Cristo na cruz nos garantiu a vida, a ressurreição. Ele baniu a morte na qual estávamos todos tomados. E aí eu quero complementar aquele versículo que eu pedi para vocês complementarem. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. E quando eu nasci, eu já recebi o meu primeiro contra-cheque. Está aqui, ó, o seu contra-cheque. Você vai receber de salário, está dito aqui no seu contra-cheque, a morte. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, sabe o que ele fez? O justo me dá aqui esse contra-cheque. A gente chama de olerite, né? Ele rasgou. Sai dessa fila maldita, entra aqui na fila da bênção. O salário do pecado era a morte, mas eu rasguei o seu contra-cheque. Agora você está aqui e olha aqui o seu contra-cheque, o dom gratuito. Você não fez nada para merecer. O outro, eu era merecedor, mas aqui você não fez nada para merecer, e você vai receber a vida eterna. Mas graças a Deus, aos que nasceram mortos, estavam vivendo mortos, mas tiveram um encontro com a vida, que é Jesus, que disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A primeira morte, meus queridos, portanto, é a morte física. Por ela passou o meu pai quando eu tinha 9 anos de idade. Por ela passou a minha mãe, eu já era pastor. Por ela passou aqui a nossa irmã Madalena. A morte física. Quantos nós conhecemos que passaram por essa morte? Mas muitos que passaram por essa morte morreram ressuscitados, morreram vivificados. É o caso da minha mãezinha, é o caso da irmã Madalena. Morreu vivificada, ressuscitada em Cristo. Já não tinha mais sobre ela, na morte física, o peso da morte espiritual. O peso da primeira morte. A primeira morte foi eliminada. E quando a primeira morte é eliminada, a pessoa não sofre o dano da segunda morte. E é sobre ela que nós vamos falar. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, fala sobre essa segunda morte, que nós vimos lá no Apocalipse 2:11, que os que vencerem não sofrerão o dano da segunda morte. No capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 6, nós temos a seguinte informação: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu falei sobre essa primeira ressurreição no seminário de escatologia. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. É o milênio. Agora, Apocalipse 20:14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Se a primeira morte
é a morte física, qual é a segunda morte? A segunda morte é a morte que atingirá todos aqueles que nasceram mortos, viveram mortos e morreram mortos. Isto é, não tiveram um encontro com Cristo. Nasceram mortos, viveram mortos e morreram mortos. Nasceram sem Cristo, viveram sem Cristo e morreram sem Cristo. A segunda morte é a morte da morte, ou a morte dos mortos. Aqueles que já estão mortos e não tiveram uma solução para essa morte, passarão pela segunda morte, sofrerão o dano da segunda morte. A segunda morte é a separação irremediável de Deus, é o banimento eterno. Parece até terrorismo falar sobre isso. Eu não me recordo se já preguei aqui, mas se não preguei, posso trazer essa mensagem. Mas eu tenho uma recordação que já falei sobre isso aqui com os irmãos, que o inferno é uma prova do amor de Deus. Que é isso, pastor? O inferno é uma prova do amor de Deus. Eu vou dizer algumas coisas aqui que chocam. O céu, para quem não recebeu Jesus, seria mais inferno do que o inferno. Que isso, pastor? Eu explico. Vamos fazer um quadro de imaginação aqui. Nós vamos ter uma festa aqui, tudo limpo, cheiroso, e as pessoas vestidas todas de branco. Aí chega uma pessoa sem banho, toda maltrapilha, suja. Você acha que ela se sentiria bem nesse ambiente? Para que ela se sentisse bem nesse ambiente, ela precisaria tomar um banho, passar aromas, se vestir de branco. Aí sim, ela se sentiria à vontade nesse ambiente. Caso contrário, ela ia se sentir fora do ambiente. É isso. O inferno é o lugar daqueles que desprezaram a Deus, que se esqueceram de Deus, mas Deus não se esqueceu deles. Fez um lugar próprio para eles. Eu diria até onde eles vão se sentir, onde deveriam estar, ainda que com choro e ranger de dentes. É uma prova do amor de Deus, porque Deus não se esqueceu dos que se esqueceram deles. Há um lugar onde Deus, que é onipresente, se permite estar ausente. E o inferno, meus queridos e amados irmãos, só é inferno por causa da ausência de Deus. Eu fazia em São Paulo estudo bíblico numa penitenciária de segurança máxima em Guarulhos. São duas ali naquela região, indo para o aeroporto de Guarulhos. E tinha um irmão que havia se envolvido em crimes, estava preso, e ele me disse o seguinte, porque lá dentro da penitenciária era dividido os irmãos e os ímpios. Era exatamente assim. Aí ele dizia, pastor, lá na ala dos ímpios parece um inferno. Não se pode falar do nome de Deus ali naquele lugar. A gente evangeliza, mas aquilo parece um inferno, porque nem sequer se pode falar no nome de Deus.
Então, um lugar aqui na terra, onde nem sequer se pode falar o nome de Deus, parece um inferno. Então, imagine um lugar onde Deus, sendo onipresente, se permitirá estar ausente. Só pode ser inferno. Então, o inferno é inferno principalmente pela ausência de Deus. E céu é céu principalmente pela presença de Deus. Porque se Deus não estivesse presente lá, não ia ser céu. É céu porque lá é a morada do Altíssimo. Então, meus queridos, a segunda morte é a separação irremediável de Deus, é o banimento eterno. E por isso é a segunda morte. E passarão por ela, sofrerão essa morte, aqueles que nasceram mortos, viveram mortos e morreram mortos. Aqueles que nasceram sem Cristo, viveram sem Cristo e morreram sem Cristo. Eu nasci pela primeira vez no dia 11 de abril de 1955, às 17 horas, em Bela Vista, Mato Grosso, na época, na rua Almirante Barroso, número 141. Nasci de novo, pela segunda vez, em Ponta Porã, mais precisamente em Pedro Juan Cavalheiro, na cidade paraguaia, do outro lado da Avenida Internacional, num culto cujo pregador foi o pastor Tito, pastor da Igreja Batista de Concepción, do Paraguai. Ali eu fiz a minha decisão. Entreguei minha vida a Jesus e nasci de novo. Ainda não morri a primeira morte, mas já me livrei da morte espiritual pelo novo nascimento. Então, se morrer na primeira morte, pela graça de Deus e méritos de Jesus Cristo, não sofrerei o dano na segunda morte. E você? Você já nasceu de novo? Tudo aqui se resume nesta questão central: nascer de novo. Porque quem nasce duas vezes, se morrer só morre uma, não passa pela segunda morte, que é a morte eterna, a separação irremediável de Deus, o banimento eterno. Deus seja louvado, porque em Cristo Jesus Ele reverteu o quadro da morte, nos vivificando, nós que nascemos mortos e vivíamos mortos, e nos dando a bênção de não passar pelo dano da segunda morte. Louvado seja Deus em Cristo Jesus, autor da vida e da nossa salvação. Ele que nos deu a graça e a bênção de vivermos abundantemente nesta terra, na nossa jornada de peregrinação, e a bênção de não passarmos, não sofrermos o dano da segunda morte. Que Deus nos abençoe. Amém.